Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada família que já nos acompanha, a Igreja Batista da Primavera, do Céu, Jesus André, e outros irmãos e amigos que conseguem nos acompanhar com essas transmissões. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio, nós queremos prosseguir com o nosso estudo. Semana passada estávamos falando a respeito do pecado e as consequências que veio, sobretudo, com a queda de Adão e Eva. Hoje eu quero começar tratando sobre a salvação. Como é que se dá esse processo, quando ele inicia, o que a pessoa sente e o que é a ação de Deus. A salvação é uma ação de Deus. Então vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse dia que passou, agradecemos por esse motivo que estamos aqui juntos para o nosso estudo, com esse breve tempo que temos de transmissão pelas redes sociais. Agradecemos pela tua dádiva durante esse dia que passou, proteção, livramento, provisão do alimento em cada mesa. Sejamos, ó Pai, agradecidos por tudo. Dirige e abençoe nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O termo salvação, ele aparece de diversas ocasiões na Bíblia. O próprio Jesus Cristo diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eu não vou iniciar por esse texto. Eu quero iniciar um texto que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 39. Era Jesus Cristo contando ou falando aos seus, aqueles que podiam ouvir naquela ocasião. Ele disse: olha, a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero iniciar por esse texto para mostrar que a salvação se dá, sobretudo, por uma escolha especial de Deus. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, já disse isso em outra transmissão. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e com o propósito dessa eleição em Cristo é a escolha antecipada por Deus. E Ele escolhe cada indivíduo e na sua prévia determinação e propósito salvífico se realizará na vida daquela pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que o Pai entrega a Ele, de maneira nenhuma Ele perderá. Pelo contrário, Ele vai, sobretudo, ressuscitá-lo no último dia para apresentar ao Pai diante de todo o propósito de Deus. Então a salvação, que começa por um processo da eleição, e esse processo da eleição, que é o propósito salvífico de Deus, que se realizará em cada indivíduo. Deus então, Ele, no seu devido tempo, traz a si as pessoas por um chamado de fé em seu Filho amado Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. É dessa forma que, nessa escolha antecipada por Deus, chamada de eleição, esse chamado de fé em Jesus Cristo, Deus produz no ser humano regeneração, que é uma obra e uma ação milagrosa do Espírito Santo na vida de cada indivíduo, de cada pessoa. É declarada pela Bíblia espiritualmente morta e vivificada em Cristo, conforme nós podemos constatar por diversos textos bíblicos que esse processo se dá
chamando regeneração. Diante disso, o propósito de Deus para consumar a nossa salvação, e esse processo vai se desencadeando, sobretudo, vivificando o coração daquela pessoa, e então, nesse processo de regeneração, no coração da pessoa nasce ou é gerado arrependimento. Pela fé, ele passa a confiar a sua vida em Jesus. É dessa maneira que nós podemos observar que essa transformação ou essa fé, através desse arrependimento em Jesus Cristo, confiança em Jesus Cristo, essa fé é aquilo que chamamos de a fé salvadora. Você entrega a vida a Jesus Cristo, houve uma escolha de Deus antecipada, Deus saberia que você algum dia tomaria essa decisão. Vem, sobretudo, o processo chamado de regeneração, que é uma obra do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Essa pessoa espiritualmente morta é vivificada em Cristo, aí vem o arrependimento e ela passa a confiar pela fé. E essa fé chama-se a fé salvadora em Jesus Cristo. Isso é um processo que muitas vezes se desencadeia em uma velocidade que o ser humano quase que nem percebe. Porque é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, pelo arrependimento, ela passa a ter a fé em Cristo, passa a confiar em Cristo, aquela fé salvadora, como se diz, e dessa forma, aí começa a continuidade do processo de salvação. Aí entra, sobretudo, aquilo que é chamado de justificação, ou a fonte de justificação de cada cristão, que significa, é como se ele tivesse de trocar a sua roupa suja das impurezas, do pecado, e ele troca essa roupa, e aí como fonte de justificação, então a justiça de Deus propicia, sobretudo nele, através de seu Filho Jesus Cristo, que tal pessoa então passa a ter, sobretudo, o direito de descansar numa obra realizada por Jesus Cristo. Então esse processo se desencadeia de uma maneira tão miraculosa com a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. É por isso que às vezes as pessoas que se julgam intelectualmente elevadas, eles não acreditam em determinadas situações, e falar de Espírito Santo para alguma dessas pessoas é você perder tempo. A gente fala, porque a ação do Espírito Santo é exclusiva do Espírito Santo. Mas muitas das pessoas então fecham o coração e os ouvidos para não compreender ou mesmo não entender o que está sendo ali naquele momento anunciada. Então, com a justificação, o ser humano então vem desenvolvendo, através da sua vida completamente transformada. Aí já houve uma transformação, falei disso semana passada, a respeito de quando a obra do pecado, desencadeada pela desobediência de Adão e Eva, entrou e o ser humano passou a ter o resultado que nós temos hoje na sociedade que vivemos. Então ali, depois de consumada a justificação, ele então vai se desenvolvendo naquilo que nós chamamos de
uma caminhada de lutas, ele deixará de lutar pelas suas próprias forças para prosseguir, mas ele terá, sobretudo em Cristo, a fé salvífica ou a fé salvadora para ele prosseguir nessa caminhada. Quando o apóstolo Paulo escrevia a carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a maneira como nós podemos então compreender que esse processo de salvação ele se desencadeia de uma forma milagrosa pela ação do Espírito Santo na vida de cada indivíduo, especialmente eleitos por Deus. Em uma certa ocasião, em 2019, eu tive o prazer de receber uma mensagem do Senhor e anunciar aquela mensagem para a Igreja Batista da Primavera, que nós fomos o resultado da nossa escolha, mas principalmente pela bênção e a alegria de ser escolhido por Deus. Foi Ele que nos escolheu primeiro. O próprio Jesus Cristo diz isso no Evangelho de João: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi primeiro. Então esse processo se desencadeia e ali nós temos, depois da justificação, nós temos o desenvolvimento daquilo que é chamado de santificação. E nesse processo de santificação, nós podemos compreender que estamos, gradualmente na nossa caminhada sendo salvo do poder do pecado. O pecado já vai perdendo o seu poder na vida daquele que começa a desenvolver a sua vida de santificação. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos com a presença do pecado, e nós só seremos isentos da presença do pecado quando atingirmos o último ponto de desenvolvimento da santificação, que é o estado de glorificação. Esse estado de glorificação nós ganharemos quando deixarmos essa terra. E ali, em estado de glorificação, nós seremos definitivamente, como diz o texto sagrado, salvos e também salvos da presença do pecado. É por isso que o processo de santificação deve ser encarado como um aprendizado diário da nossa caminhada diante de Deus. Assim, se dá aquilo que nós chamamos de salvação, é a eleição de Deus, de forma prévia, sobre cada indivíduo. Essa eleição passa pelo chamado da regeneração, que é a ação do Espírito Santo na vida de cada ser humano. Então ali nasce o arrependimento. No arrependimento da fé salvadora vem a justificação, e pela justificação, então, o elemento começa a desenvolver a santificação, e quando deixar essa terra, a glorificação na eternidade com Cristo. Então, esse é o processo da salvação. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abençoe cada família que já nos acompanham, que Deus possa abençoar a sua vida e nos dê uma noite de paz debaixo da sua mão poderosa. Que Deus nos abençoe. Amém.